Então, galera, beleza? Então vamos iniciar aqui nossa equação irracional, nosso conteúdo de equações irracionais, tá? E nós vamos falar, explicar o porquê, né? Primeiramente, vou explicar para vocês o porquê que a equação, quando é que uma equação ela é irracional. Na verdade, explicar quando que uma equação é irracional. Uma equação ela é irracional quando a variável estiver dentro do radicando, beleza? Então, o que é radicando, professor? Eu tenho aqui raiz quadrada de 4, por exemplo, beleza? Raiz quadrada de 4. Esse símbolo aqui da raiz a gente chama de radical. E o 4 que fica dentro da raiz, debaixo aqui do chapeuzinho, a gente fala que é o radicando. Ok? Quando uma variável estiver fazendo parte do radicando, a gente fala que a equação ela é irracional, tá? Que é o que está acontecendo ali. Essa minha equação ela é irracional, porque o x mais 5 está dentro do radical, beleza? Então, por isso que ela se chama irracional. Pessoal, eu tenho uma condição ali que é o seguinte, ó. A gente sabe que raiz quadrada de números negativos, por exemplo, de menos x, de menos 4, né? Raiz quadrada de número negativo, a gente sabe que ela não existe. Então, a raiz quadrada de qualquer número que tiver aqui dentro, vamos pegar aqui o A aqui, por exemplo. Essa raiz só vai existir se o A for maior ou igual a zero, tá? Por quê? Porque raiz de zero é zero. E raiz de qualquer número positivo vai existir. Beleza? Vai existir, tá? O que não existe é raiz de número negativo. Então, eu tenho que, essa condição aqui, ó, que está falando aqui, ó, nessa condição devemos ter x, tal que x é maior ou igual a menos 5. Por que ele chegou nessa conclusão? Porque dentro do radical ali, ó, eu tenho isso aqui, ó, x mais 5. E esse x mais 5, obrigatoriamente, ele tem que ser positivo, ou zero. Então, eu falo que ele tem que ser maior ou igual a zero. Igual a zero e será positivo quando ele for maior do que zero. Então, a gente fala que ele pode ser zero ou qualquer número positivo, maior ou igual a zero. E aqui, para isolar esse x, eu faço igual uma equação do primeiro grau. Eu mantenho o sinal aqui, esse 5 vai para o outro lado, negativo. Então, esse x ele tem que ser maior ou igual a menos 5 para a condição aqui da raiz de x mais 5 existir. Ok? E dentro de uma equação irracional, a gente só considera os valores positivos, tá? Então, esse x menos 1 aqui, ó, que está do lado de cá, ele tem que ser maior que zero, tá? Ele tem que ser maior do que zero, para ele ser positivo. Eu só me importo pegar os valores, né? A gente sabe que a raiz quadrada de qualquer número é mais ou menos um valor. No caso do raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2. Só que na equação irracional, eu só quero saber do positivo. O negativo eu não considero. Beleza? É por isso que ele faz essa restrição. O x menos 1 tem que ser maior do que zero. E eu isolando aqui o x, esse menos 1 vai para lá, positivo. Então, o x tem que ser maior do que 1. Ok? Para satisfazer essa equação aqui. Tá? Então, beleza. Então, vamos lá. Antes de prosseguirmos também, é importante relembrarmos dessa propriedade de radiciação. Que propriedade é essa? Eu tenho aqui uma raiz enésima de A elevado a n. Observa que o índice da raiz ele é exatamente igual ao expoente que está aqui fora. Se isso acontecer, eu corto o expoente com radical, elimino o radical aqui, com índice, aliás. Eu corto o índice com o expoente e elimino o radical. E isso vai ser igual a um outro exemplo aqui. Ó. Se eu pegar aqui raiz quarta de 3 elevado a 4, aqui fora de tudo. Né? Todo mundo elevado a 4. Corto esse 4 com esse 4, e isso vai ser igual a 3. É isso que a propriedade manda a gente fazer. E a gente vai usar isso aqui para poder eliminar aquele radical ali. Então, como eu resolvo uma equação irracional? Primeiro passo, vou escrever aqui no cantinho.
primeiro passo, eu elevo os dois lados da igualdade nesse caso a 2, né, ao quadrado. Eu vou elevar a 2. Nesse caso, por que eu vou elevar a 2? Porque aqui é raiz quadrada. Beleza? Por isso que eu vou elevar a 2. Se fosse para raiz cúbica, eu elevava a 3. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar, elevar os dois lados. Vou levar os dois lados, se eu colocar aqui em forma de colchete fica mais fácil fazer. Vou levar os dois lados ao quadrado. Quando eu faço isso, aí eu consigo cancelar o índice dessa raiz com dois lá. Aí vai ficar só o x mais 5, que é igual, aí lá eu elevo ao quadrado, né? X menos 1 ao quadrado. Para eu resolver isso aqui, eu tenho que lembrar o seguinte, ó, que isso aqui, na verdade, é o quadrado da diferença entre dois termos. Eu tenho que ir lá em fatoração, em produtos notáveis e lembrar da fórmula. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Então, eu vou lá e lembro dessa fórmula e aplico aqui, ó. Então, aqui vai ficar x mais 5 é igual a quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 1, mais o quadrado do segundo, que é 1 ao quadrado. Resolvendo, vai ficar x mais 5 é igual a x ao quadrado, menos 2x mais 1. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou enxugar, né, essa equação aqui. Eu vou diminuir, reduzi-la, né? Pessoal, eu acho mais fácil eu pegar o que está na esquerda e levá-la para a direita, porque só tem 2 para fazer isso. Se eu fizer o contrário, tem 3, tá? Então, tanto faz, fica o seu critério. A diferença é que vai trocar alguns sinais, mas isso não vai interferir no resultado. Então, vai ficar assim, ó, 0 vai ser igual, porque eu estou levando todo mundo para o lado direito, então vai ficar do lado esquerdo 0. X ao quadrado, menos 2x. Aquele x está positivo, vai para o outro lado negativo. Mais 1, menos 5. Resolvendo vai ficar 0 é igual a x ao quadrado. Menos 2x com menos x vai dar menos 3x. E mais 1 com menos 5 vai dar menos 4. Então, eu tenho aqui x ao quadrado menos 3x mais 4 igual a 0. Troquei aqui de lado, não tem problema, não precisa trocar de sinal, porque eu estou trocando do outro lado, é só o 0, né? Então não vai interferir. Então, o que eu fiz? Para eu transformar uma equação irracional, que é essa daqui, uma equação irracional, vou botar só aqui, ó, irracional. Para eu resolver uma equação irracional, eu tenho que transformá-la numa equação racional. E essa equação racional aqui, ó, é uma equação do segundo grau. Eu sei resolver uma equação do segundo grau. Agora fica mais fácil para eu calcular esse valor de x. Como é uma equação de segundo grau, basta eu usar a fórmula de Bhaskara, que é o próximo passo aqui, ó. Então eu tirei a equação daqui e trouxe para cá. Tá ela aqui, ó. Beleza? Então nós vamos trabalhar aqui, ó. X ao quadrado menos 3x menos 4 igual a 0. Vou usar a fórmula de Bhaskara. Então vai ficar delta é igual a... Lembrando que aqui é o meu A, esse aqui é o meu B e esse daqui é o meu C. Tá? Então o meu A ele vale 1. Porque não tem número aqui, ó, é a mesma coisa de ter o 1. Não precisa aparecer, mas aqui tem o 1. O meu B vale menos 3 e o C vale menos 4. Então eu vou anotar aqui, ó. Anotar fica melhor, né? Então vai ficar assim, ó. O A é igual a 1, o B é igual a menos 3 e o C é igual a menos 4. Então tá aí. Então vamos aqui substituir, ó. Menos 3 ao quadrado
Menos 4 que multiplicar, o A vale 1 e o C vale menos 4. Delta é igual a menos 3 ao quadrado é 9. Menos 4 vezes 1 vezes menos 4. Menos vezes menos vai dar mais. E 4 vezes 4 vai dar 16. E é 1, né? Vezes 1, 16. Delta vai ser igual a 9 mais 16, que vai dar 25. Calculei meu delta. Próximo passo, né? É calcular o x. Estou usando a fórmula. Então vai ficar assim. Menos 3. Então vai ficar menos menos 3. O b vale menos 3. Mais ou menos raiz quadrada de delta, que é igual a 25. Dividido por 2 vezes 1. O a vale 1. X vai ser igual a menos vezes menos vai dar mais, então vai ficar 3. Mais ou menos raiz quadrada de 25 é 5. E 2 vezes 1 é 2. Daqui eu vou separar as raízes. Ó. Vou ter o x1, que vai ser a parte do mais. Faço a parte do mais aqui, então vai dar 8 dividido por 2. X1 é igual a 4. Calculei o x1. E o x2 também, vou separar aqui, vai ser o x2, que vai ser a parte do menos. Vai ser o 3 menos 5 dividido por 2. Então vai dar 3 menos 5 vai dar menos 2 dividido por 2. Isso implica que o x2 vai ser igual a 2 dividido por 2 vai dar 1, e menos com mais vai dar menos. Já calculei o x2 e o x1. Ok? Então, eu já calculei as duas raízes. x1 igual a 4 e x2 igual a menos 1. Só que não basta fazer isso. Como a nossa condição lá na equação irracional é que o resultado dessa raiz tem que ser só números positivos, eu vou desconsiderar o valor negativo, então nós temos que tirar a prova real. O que der negativo a gente descarta, o que der positivo a gente aceita. Então vamos fazer a prova real aqui. Ó. Então eu vou fazer a prova real aonde? Na equação irracional. Então eu já tenho aqui o meu x1 igual a 4 e o meu x2 igual a menos 1. Então eu vou pegar esses valores e vou jogar dentro da equação irracional. Então aqui, ó, a equação é x mais 5 igual a x menos 1. Eu vou substituir onde tem x por 4. Então vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 4 mais 9 é igual a 4 menos 1. 4 mais 9 é 4 mais 5, já estou respondendo aqui. 4 mais 5. 4 mais 5 é igual a 9. E 4 menos 1 é igual a 3. Então aqui, ó, já dá para ver que é verdadeiro, né? Raiz quadrada de 9 é 3. Mas a gente faz assim, ó, raiz quadrada de 9 dá quanto? Dá 3. Eu só pego o positivo, desconsidero o negativo. E lá do outro lado também está 3. Ó. Então ficou 3 igual a 3, significa que é verdadeiro. Beleza? Professor, por que eu não posso pegar o valor negativo? Né? Porque se trata de uma equação irracional. Beleza? Eu considero apenas os valores positivos. Nesse caso aqui, como aqui do lado da igualdade está sendo igual a 3, né? 3 aqui, então aqui também tem que ser 3. Vamos fazer a prova real? Prova real não, vamos fazer, verificar se o menos 1 satisfaz a equação. Então vai ficar x mais 5 é igual a x menos 1. X mais 5 na raiz, né? Substituindo vai ficar menos 1 mais 5 igual a menos 1, menos 1. Menos 1 mais 5 vai dar 4. Isso é igual a menos 1 vai dar menos 2. Soma e conserva o sinal. Raiz quadrada de 4, como eu pego apenas o valor positivo, vai dar 2. E 2 é igual a menos 2. Isso é possível? Isso aqui é falso. Como é que eu falo que um 2 é igual a menos 2? Não é. O sinal faz com que eles se tornem diferentes. Beleza? É por isso que essa sentença aqui é falsa para x igual a menos 1. Então, a solução... Né? Diminuir aqui, ó. Então, eu posso fazer assim, ó, a solução
para raiz quadrada de x mais 5 igual a x menos 1 é, dois pontos, solução igual a apenas o valor 4, beleza? Apenas o 4. Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Raiz quadrada de x menos 3 mais 5 igual a x. Essa expressão ela é diferente, essa equação ela é diferente da outra por conta de o seguinte, de um detalhe. Eu não posso começá-la elevando os dois lados ao quadrado, porque eu posso errar, beleza? Inclusive vai ficar esquisito, vai ficar complicado para resolver, tá? Eu posso até tentar resolver, mas não vai resolver o problema de tirar o radical. Então, eu não vou conseguir tirar o radical. Então, antes de tudo, pessoal, nesse caso aqui, eu vou isolar. Primeiro eu tenho que isolar. Isolar o radical. Eu tenho que isolar o que tem raiz. Para depois, né? Para depois elevar os dois lados da igualdade, os dois membros, vamos botar assim, ó, os dois membros ao quadrado, tá? Então não posso fazer isso de cara aqui não. Ao quadrado. Então não posso fazer isso aqui de cara não, beleza? Eu tenho que primeiro fazer o isolamento aqui, ó. E depois faço isso aqui. Tá vendo ali, ó, que no primeiro membro eu tenho o x menos 3 dentro do radical e o 5 é um termo que está somando com ele. Eu tenho que tirar esse mais 5 daqui, ó. Beleza? Então eu tenho que deixar só o radical. Então vamos isolar ali, ó. Então vai ficar raiz. Vai ficar assim, ó. Raiz. Nossa, tá difícil escrever aqui. Ó, raiz de x menos 3 é igual a x. Esse 5 está positivo, ele vai para o outro lado negativo. Agora sim, agora eu consigo, né, resolver o problema aqui, ó. Agora eu posso levar os dois lados ao quadrado. Então vamos levar aqui, ó. Raiz de x menos 3 ao quadrado é igual a x menos 5 ao quadrado. Aqui vai cair naquela propriedade da radiciação, ó, corto o expoente com índice, vai ficar só o x menos 3. Já eliminei o meu problema, que é o radical. Aqui eu vou ter que de novo lembrar daquela fórmula lá, ela está aqui, ó. Ela está aqui, ó. A menos b ao quadrado é igual a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Eu vou colocá-la aqui, né, pra gente. Né? Eu tenho que lembrar dessa fórmula aqui, ó. A diferença de dois termos ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Fazendo isso lá vai ficar o seguinte, ó, quadrado do primeiro é x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então vai ficar x menos 3 é igual a x ao quadrado, menos 10x, 2 vezes 5 é 10, mais 25. Pessoal, de novo, ó, eu quero deixar todo mundo do mesmo lado da igualdade. Então eu vou levar o que está no primeiro para o segundo, que é mais fácil, que são só 2. Então vai ficar 0 é igual a x ao quadrado, menos 10x. Esse x aqui está positivo, vai para o outro lado negativo, mais 25. Esse 3 está negativo, vai para o outro lado positivo. Certo? Então vai ficar assim, ó, enxugando, reduzindo, x ao quadrado menos 10 menos 10x menos 1x vai dar menos 11x. Mais 25 mais 3 vai dar mais 28. Então aqui eu tenho o seguinte, eu tenho a minha equação que é x ao quadrado menos 11x mais 28 igual a zero, né? Se o zero é igual a x ao quadrado menos 1x mais 28, eu só troquei de lado aqui. Agora nós vamos resolver essa equação aqui, ó. Beleza? Vamos
para o próximo slide. X ao quadrado menos 11x mais 28. X ao quadrado menos 11x mais 28 igual a 0, certo? E aí, o que eu vou fazer? Usar a fórmula de Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a b ao quadrado, b é menos 11, menos 4 que multiplica 1, que multiplica o c, que é 28. Tá, pessoal? Estou fazendo de cabeça aqui, ó, mas a gente já sabe que o a é igual a 1, b é igual a menos 11 e o c é igual a 28. Eu já substituí eles lá. Delta vai ser igual a 121, positivo, ó, menos 11 elevado ao quadrado dá 121, menos 4 vezes 1 vezes 28, que dá 112. Ok? E 121 menos 112 é igual a 9. Então, achei delta igual a 9. Agora, vamos calcular o x. Calcular aqui em cima. X vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. X vai ser igual a menos 11, mais ou menos raiz quadrada de 9, dividido por 2 vezes 1. Então, x vai ficar igual a menos vezes menos vai dar 11, mais ou menos 3, dividido por 2. x1, vamos fazer o x1 de cabeça. 11 mais 3 vai dar 14. 14 dividido por 2 vai dar 7. Já achei o x1. O x2, 11 menos 3, 11 menos 3 vai dar 8. E 8 dividido por 2 vai dar 4. Ok? Pronto, calculei minhas duas raízes. O que eu tenho que fazer? A verificação. Então, vamos pegar a equação irracional aqui, que é raiz quadrada de x menos 3 mais 5 igual a x. Raiz quadrada de x menos 3 mais 5 igual a x. Essa é a minha equação. Então, vamos fazer para, primeiro, achamos 7 e 4, né? Vamos fazer para x igual a 7 primeiro, substituindo lá. Raiz de 7 menos 3 mais 5 igual a 7. Então, vai ficar raiz de 7 menos 3, que vai dar 4. Raiz de 4 mais 5 é igual a 7. Quanto que dá a raiz de 4? Vai dar 2. 2 mais 5 é igual a 7. E, de fato, 2 mais 5 é 7. Deu 7 igual a 7. Ó, pessoal, tem que dar igualdade. O mesmo valor dos dois lados da igualdade. Por isso que é verdadeiro. Vamos fazer para x igual a, voltando aqui, 4. X igual a 4. Vai ficar assim, ó, substituindo lá dentro da equação. 4 menos 3 mais 5 é igual a 4. 4 menos 3 é 1, então vai ficar raiz de 1 mais 5 igual a 4. Raiz de 1 vai dar 1. Mais 5 é igual a 4. Só que 1 mais 5 é 6. 6 é igual a 4? Não. É errado. Então isso aqui é falso. Absurdo, né? Isso aqui vamos botar assim, vou botar errado não. Isso aqui dá um absurdo, né? Como é que eu falo que 6 é igual a 4? E é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.